Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como se tornar um profissional top de linha. Então, numa vida profissional, numa construção de um bom profissional, a gente precisa ser sempre um eterno aprendiz, precisa estar sempre aprendendo, precisa estar sempre estudando. Isso não é novidade para ninguém. O problema é que se eu utilizo o trabalho para não ter uma alimentação adequada, não fazer exercício, não me cuidar, não desenvolver novas inteligências, por exemplo, inteligência alimentar, inteligência sistêmica, o que acontece? Eu coloco muita energia no trabalho. Eu até consigo me destacar mais do que os outros, porque eu estou muito focado no trabalho. Só que eu me torno um onipotente. Então, o profissional onipotente, ele até tem uma postura diferente. Ele chega no trabalho, ele tem uma energia enorme, ele faz, ele acontece, Ele é a engrenagem de tudo, né? Ele é o centro de tudo. E realmente o trabalho vai bem. Só que como ele esquece dele, você esquece de você, né? Literalmente, o tempo passa. E aí chega a conta, né? E esse profissional está inflamado, ele tem neuroinflamação, ele não dorme direito, porque ele se alimenta mal, ele está focado só no trabalho. Então, com 55 anos, mais ou menos, é lógico que não é igual para todo mundo, né? Mas em média, com 55 anos, eu começo a chegar a conta. E aí eu começo a ter dificuldade de assimilar novos conhecimentos, eu começo a ficar muito preocupado com a concorrência, e começo a ficar cansado, começo a querer descansar, e aí eu começo a ver que o meu corpo está um bagaço. Os meus hormônios caem, testosterona cai, ideia cai, cortisol cai, eu entro em burnout. Então o profissional onipotente, que é aquele que acha que pode tudo, é o impotente de amanhã. Com 55 anos ele entra numa descendente, começa a ficar burocrático, ele começa a reclamar dos que chegam mais novos. Essa galera mais nova não quer saber de nada, começa a atacar o profissional mais novo, começa a atacar novas tecnologias, ele esconde informação, tudo que ele faz ninguém pode saber porque vão roubar, e aí uma maluquice danada, ok? Então ele começa e aí chega no final ali, com 75 anos, ele já está mal, ele sabe que o negócio dele não vai bem, ele já está numa neurose de perder tudo e ele acha que ele é o tal, que ele é o melhor. Então ele está sentado ali no trono dele, E ele para de evoluir. Aí você tem a morte do profissional, que acontece por volta dos 70 anos. Esse profissional ele precisa sair do mercado. Então os próprios familiares falam: ô pai, para com isso, já não está dando, às vezes ele não consegue nem ver. Algumas pessoas procuram, mas assim, é mais por fidelidade mesmo, até por pena às vezes, sabe? Então é muito triste um profissional que não se cuida no final da carreira. Ele realmente chega no final da carreira muito mal. Já o profissional que se cuida, no início ele não tem tanto destaque, mas ele se alimenta bem, ele está sempre numa crescente, Com 55 anos ele ainda não chegou no auge. O auge de um profissional que se cuida é 75 anos. Então, por exemplo, eu tenho aí vários exemplos na medicina. O Dr. Elcimar Coutinho, que faleceu ano passado, um exemplo de ser humano e médico, ele tinha 93 anos, a consulta dele era R$ 1.500, atendia em Salvador, atendia no Rio de Janeiro, em São Paulo tinha vaga para daqui a 2 anos, grande profissional, que muito do que eu sei hoje eu devo a ele, sempre falo, presto uma grande reverência para o Dr. Fernando Freitas, do IBRACS, Instituto Brasileiro de Consciência. O cara é um monstro, entendeu? Tá produzindo vídeo e curso, e é incrível o que esse cara produz. Eu não sei a idade dele, mas eu tenho certeza que ele tem mais de 60 anos. E ele não está no auge profissional.
Um outro exemplo, poxa, Dr. Tsutomu Higashi, um dos primeiros ortomoleculares do Brasil, um mestre, um gentleman, poxa, também faleceu com mais de 80 anos, consulta também com R$2.000. Então, assim, são pessoas que se cuidam do corpo, cuidam da mente, têm uma humildade extraordinária, estão sempre aprendendo. Qual é o auge desse profissional? Com 55 anos está longe do auge. O auge é com 75 anos. Enquanto o profissional que não se cuida morreu com 75 anos, ele acabou, o outro chegou no auge. Tá? E esse profissional ele tem uma sabedoria enorme, ele ensina, ele não esconde conhecimento e ele não quer saber de parar de trabalhar, que aposentar, que nada. Trabalho é a fonte da juventude. Então, ele quer mais é trabalhar e está cada vez prosperando mais e cada vez divulgando mais conhecimento. Então, você pega um profissional desse, você vê quantos alunos esse profissional deixou. Eu fui aluno desses 3 médicos que eu falei para vocês, os 3 na área deles me ensinaram muita coisa. O Elcimar Coutinho na área de implantes hormonais, o Dr. Tsutomu Higashi na área de medicina ortomolecular e terapia endovenosa, deixa um legado, deixa inclusive filhos e netos que continuam o trabalho. Então é muito legal isso, gente, ter consciência disso, que para eu ser um bom profissional, a primeira pessoa que eu tenho que cuidar é de mim, tá? Se eu esqueço de cuidar de mim, eu vou ser um bom profissional. Se eu tiver muita energia, se eu tiver muita vontade de fazer, eu vou ser um bom profissional. Mas o que adianta? Eu vou pensar só em trabalho, ganho muito dinheiro. Aí depois eu tenho que gastar todo o dinheiro que eu ganhei para recuperar a minha saúde. E não recupera, porque o tempo passou. Tá? Com 50 anos até recupera, mas com 70 não recupera. Até recupera um pouco, melhora bem, mas não recupera totalmente. Então eu vou gastar muito dinheiro, muita energia e não vou ter um resultado maravilhoso. Não é melhor me cuidar sempre, desde cedo, até antes de me formar? As nossas crianças estão precisando muito de inteligência alimentar. Por exemplo, inteligência alimentar se resume em 3 coisas: comida de Deus e testar alimentos, saber o que te faz bem e o que te faz mal. Tá? É muito simples ter inteligência alimentar. Inteligência sistêmica, que é algo fundamental. Então eu vou fazer a minha função. Eu não vou ser marido da minha mãe, não vou ser pai da minha mãe, não vou ser amigo do meu pai. Eu vou ser filho dos meus pais, pai dos meus filhos e marido da minha esposa. Eu vou fazer a minha função. Então esse tipo de inteligência aplicado à nossa capacidade de aprender e de executar, o brasileiro tem uma capacidade enorme de produzir. Nós somos um povo incrivelmente trabalhador, mas a gente não consegue se cuidar. A gente tem um bloqueio com o autocuidado que precisa ser revertido. Ok, pessoal? Um abraço. Então aí quem gosta de ter sucesso profissional, saiba que às vezes é melhor, menos é mais, e tirar uma horinha aí para se exercitar e um pouquinho de tempo para mastigar, para se conectar com a comida, faz muito bem. A gente ganha mais lá na frente. Um abraço, meu nome é Dr. Vinícius Bonisson, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.